Olá, queridos estudantes, tudo bem com você? Aqui é o professor Alexandre novamente e o meu sinal na comunidade surda é este. E este é o projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre as medidas de área e suas semelhanças e as suas diferenças. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Vimos na nossa aula anterior a medida da área e do perímetro. Área é o espaço interno de uma figura geométrica plana. Ela é medida por quadrados, por isso que a área é dada como quadrada. Por exemplo, 3 metros quadrados, 30 centímetros quadrados, 4 quilômetros quadrados e assim por diante. Para calcularmos a área total de uma figura geométrica plana, basta que multipliquemos lado vezes lado para o quadrado e base vezes a altura para o retângulo. Já o perímetro é o contorno da figura geométrica plana, aquelas linhas que limitam o tamanho da área. E para encontrarmos o valor total do perímetro, basta que somemos os tamanhos de cada lado da figura geométrica plana. Não vamos esquecer também das unidades de medida presentes nos comprimentos. Iniciamos com a unidade básica, que é o metro, representado pela letra M, e os seus múltiplos mais básicos, o decâmetro, com as letras DAM, o hectômetro com as letras HM, o quilômetro com as letras KM. E os submúltiplos são os decímetros com as letras DM, os centímetros com as letras CM e, por fim, os milímetros com as letras MM. Em resumo, sabemos que a medida do perímetro é a medida dos lados de uma figura, a soma dos seus contornos. E a área é a multiplicação entre lado vezes lado em quadrados e a base vezes a altura em retângulos. Não esquecendo que a medida do perímetro é em metros e a medida da área é em metros quadrados. Agora, olhando essas duas figuras aí na tela, você diria que elas têm a mesma área e perímetro? Não, não é? Elas são bem diferentes uma da outra. Tem formato diferente. Porém, acredite, elas têm a mesma área e perímetro. E para você entender melhor, vamos utilizar a malha quadriculada de 1 metro. Observe aí. As imagens se encaixam nas formas dos quadrados. Cada quadrado desta malha aí tem exatamente 1 metro quadrado. Agora observe, na figura azul, temos como área total, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metros quadrados. E em perímetro, nós temos aí, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nós temos 14 metros como perímetro. Na figura em verde, nós temos como área total. Vamos contar também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metros quadrados. E como perímetro, vamos contar também. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 metros como perímetro. Dessa forma, conseguimos compreender que, embora ambas as figuras tenham formatos diferentes, elas possuem a mesma área e perímetro. Agora observe a planta desta casa aí. Chamamos de planta da casa porque ela tem origem literalmente em uma planta.
é a primeira fase da vida de uma árvore, quando ela está no seu começo de vida. Assim é uma casa, quando ela está sendo planejada, ou seja, no seu começo de vida, nós a chamamos também de planta, que é um planejamento da divisão interna e externa da casa, como você pode ver aí. Vamos destacar as medidas de área de cada espaço. Para isso, colocaremos aí em cima dela a nossa malha de metro. Vamos lá. Colocamos a malha métrica e já podemos observar aí que cada espaço da casa tem uma medida, isto é, uma área e um perímetro. A área de cada espaço é representada pelos quadrados que estão dentro de cada uma. Observe aí, por exemplo, o corredor. Se cada um dos quadrados tem 1 metro quadrado e esse corredor tem 5 quadrados, logo ele tem 5 metros quadrados. Agora, vamos comparar os espaços do quarto 1, observe aí, que estão de vermelho, e da sala. Eles são diferentes? Sim, não é verdade? Eles têm um formato diferente, mas acredite, eles têm a mesma área e o mesmo perímetro. Vamos verificar. Vamos contar a área do quarto 1. Primeiro, um dos lados. Vamos contar. 1, 2, 3. E agora, o outro lado. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Assim, temos a multiplicação de 3, que é a base, e o 4, que é a altura. Como resultado, nós temos 12 metros quadrados. E na área da sala, nós temos aí primeiro um dos lados. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Agora o outro lado. Vamos lá. 1, 2, 3. Assim, temos a multiplicação de 4, que é a base, e o 3, que é a altura. E como resultado, também temos 12 metros quadrados. E o perímetro? Vamos olhar também. No perímetro do quarto 1, preste bem atenção, temos a soma dos lados desse espaço. Temos aí 3, 4, 3, 4. O perímetro é a soma dos lados, sendo assim, somando os números, temos como resultado 24 metros, como perímetro do quarto 1. Já no perímetro da sala, temos aí 4, 3, 4, 3. O perímetro é a soma dos lados. Logo, somando esses números, temos como resultado a medida de 24 metros. Dessa forma, conseguimos descobrir que as figuras, embora sejam diferentes, os espaços sejam diferentes, podem ter a mesma área e o mesmo perímetro, não é legal? E assim como existem figuras diferentes com a mesma área e o mesmo perímetro, também existem figuras diferentes com o mesmo perímetro, porém com áreas diferentes. Vamos ver. Observe aí esses dois quadriláteros. Temos um quadrado com a medida de 5 e um retângulo com as medidas de 4 e 6. Para encontrarmos o perímetro do quadrado, somamos todos os seus lados. Assim, temos como resultado o número 20. No caso do perímetro do retângulo, somamos da mesma forma os seus lados e temos como resultado o número 20 também. Conseguimos perceber que, embora com números diferentes, o retângulo e o quadrado têm o mesmo perímetro, são iguais, certo? Agora vamos calcular a área. A área do quadrado é lado vezes lado. Nesse caso, multiplicando 5 vezes 5, temos como resultado o número 25. A área do retângulo é a base multiplicada pela altura.
Logo, multiplicando 4 vezes 6, temos como resultado o número 24. Observe aí, essas figuras têm o mesmo perímetro, porém, a medida da área é diferente. E assim como existem quadriláteros diferentes com o mesmo perímetro e com áreas diferentes, existem também quadriláteros diferentes que possuem a mesma área, mas os perímetros são diferentes. Vamos observar aí. Observe aí esses dois quadriláteros. O primeiro retângulo tem a medida de 4 de um lado e 3 de outro. E o segundo retângulo tem a medida de 2 e 6. Para encontrarmos a área do primeiro retângulo, multiplicamos base vezes altura e temos como resultado o número 12. Para a área do segundo retângulo, multiplicamos da mesma forma a base vezes a altura e temos como resultado o número 12 também. Conseguimos perceber que, embora com números diferentes, elas têm a mesma área, certo? Agora vamos calcular o perímetro. Vamos lá. O perímetro do primeiro retângulo é a soma de todos os seus lados. Somando cada um, temos como resultado o número 14. O perímetro do segundo retângulo é também a soma de todos os seus lados. Realizando essa adição, temos como resultado o número 16. Olha que legal aí. Essas figuras têm a mesma área, porém, elas têm perímetros diferentes. Prestou bem atenção na aula? Anotou tudo o que precisava? Está se sentindo preparado para enfrentar alguns exercícios? É isso aí, então vamos testar o conhecimento aprendido por você na nossa hora da atividade. A atividade número 1 na tela. Marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos à letra A. O cálculo da área do quadrado é lado vezes lado. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Vamos à resposta? É verdadeira. O cálculo da área do quadrado é lado vezes lado. Não se esqueça. Letra B. Existem quadriláteros que possuem a mesma área, porém com perímetros diferentes. Isso é verdadeiro ou é falso? Vamos à resposta? É verdadeiro. Existem quadriláteros, ou seja, figuras geométricas planas com 4 lados que possuem a mesma área, porém, elas podem ter perímetros diferentes. Letra C. O cálculo do perímetro é a multiplicação da base vezes a altura. Vamos à resposta? Isso é falso. O cálculo do perímetro não é a multiplicação da base vezes a altura, mas sim a soma de todos os lados. Cálculo do perímetro é a soma de todos os lados, portanto, a C é falsa. Letra D. O metro quadrado nos mostra quantos quadrados de 1 decímetro existem dentro de um plano. Será que isso é correto? Será que isso é verdadeiro ou isso é falso? Vamos à resposta? É falso. O metro quadrado, ele vai nos mostrar quantos quadrados de 1 metro existem dentro de um plano. Se é metro quadrado, então eu vou observar dentro de um plano quantos quadrados de 1 metro quadrado existem dentro deste plano. Atividade número 2. Ao observar essas 3 figuras na malha, quais têm a mesma área e o mesmo perímetro? Vamos observar aí as figuras, a letra A letra B e a letra C, fazer a contagem dos lados, fazer a contagem dos espaços e saber quais dessas 3 figuras têm a mesma área e o mesmo perímetro. Terminou de fazer? Vamos ver a resposta. A letra A
e a letra C, elas têm a mesma área e o mesmo perímetro. Atividade número 3. Um campo de futebol de uma escola tem as medidas de 22 metros de largura e 12 metros de comprimento. Qual a medida do perímetro e a área total do campo? Primeira coisa que nós vamos destacar aqui. As medidas deste campo de futebol têm 22 metros de largura e 12 metros de comprimento. Portanto, este campo de futebol tem o formato de um retângulo. E para encontrar a área do retângulo, nós multiplicamos a base vezes a altura. 22 metros vezes 12 metros é igual a 264 metros quadrados. O próximo passo é o perímetro. E como nós já vimos, perímetro é a soma de todos os lados. Vamos ver aí, vamos colocar os lados que estão faltando. Vamos lá. 22 e o 12 sempre oposto. Observe aí, eu tenho 22 de um lado, então, pela lógica, eu vou ter 22 também do outro lado, sendo que isso aí é uma figura geométrica plana, que é o nosso retângulo. E para encontrar o perímetro, nós vamos somar todos esses lados. Vamos somar 22 metros mais 12 metros, mais 22 metros mais 12 metros. Temos como resultado 68 metros. Então, este campo de futebol tem a área de 264 metros quadrados e com perímetro nós temos 68 metros. Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Vimos na aula de hoje o cálculo da área do retângulo, que é a base vezes a altura, e a área do quadrado, que é o lado vezes o lado. Assim, como existem figuras geométricas quadriláteras com a mesma área e o mesmo perímetro, existem as figuras que têm áreas diferentes com perímetros iguais e ainda as figuras que têm áreas iguais e perímetros diferentes. Agora vamos finalizar a nossa aula acreditando que já podemos sair daqui sabendo muito mais sobre medidas de área, suas semelhanças e as suas diferenças. Espero você na próxima aula. Até lá, tchau, tchau!